Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre acidente e incidente, tá? Aula da UC3. Muito bem, para a gente falar um pouquinho sobre acidente, a gente precisa relembrar alguns conceitos, né? E para a gente relembrar alguns conceitos, eu vou dar um exemplo para vocês do caso do seu João. Então vamos supor que o seu João é um eletricista e ele foi fazer um trabalho, um serviço numa residência, né? Um reparo aí no quadro de força de uma residência. E aí, chegando lá, ele começou a trabalhar, esqueceu de desligar a energia, tomou um choque e teve a sua mão queimada. O que a gente pode perceber aí nessa historinha do João, né? Que foi algo que aconteceu que não estava previsto, né? Não estava planejado. E ele acabou tendo uma lesão, né? Uma lesão na mão. Então, foi um evento indesejado aí que teve uma consequência, né? E no caso do seu João, uma queimadura na mão. Nós temos dois conceitos aí de acidente de trabalho. A gente tem o conceito legal e o conceito prevencionista. No conceito legal, ele vem expresso aí no artigo 19 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. E ele diz o que pra gente, né? Acidente de trabalho é o quê? Quando a gente está trabalhando aí, prestando atendimento, prestando serviço aí para a nossa empresa, né, pelo exercício da nossa atividade, e aí acontece aí uma lesão corporal, uma perturbação funcional, temporária ou permanente, e até mesmo aí uma incapacidade para o trabalho, né, e a morte de repente, né. Então, o acidente de trabalho é o que ocorre devido ao exercício da atividade, né, em função ali da empresa, provocando uma lesão, tá? Então, esse é o conceito legal. E a gente tem também o conceito prevencionista, né? Então, o conceito prevencionista, ele diz pra gente que acidente de trabalho é qualquer ocorrência não programada, né? Alguma coisa inesperada que vai interromper aí o nosso processo normal da nossa atividade, trazendo como consequência aí perda de tempo, dano material, né? Dano ao patrimônio, lesão ao homem. Então, essa é a diferença aí do conceito prevencionista e do conceito legal, certo? Nós temos também o incidente, né? Então, o incidente ele é um pouquinho diferente do acidente. O incidente, ele também é um evento que não é programado, também é um evento indesejado, porém, ele não leva a perdas, né? Então, é um evento não planejado e não desejado, em que não há perda de qualquer natureza. Já o acidente é o evento não planejado e não desejado em que há perda de qualquer natureza. E o que vem ser perda? Né? É qualquer tipo de dano. Dano a uma pessoa, né? Um trabalhador, dano ao meio ambiente, dano ao patrimônio, dano às instalações, ao processo de produção. Então, essa é a diferença do incidente e do acidente. Aqui nós temos um estudo que é a pirâmide de Bird, né? O estudo de Frank Bird. Frank Bird foi um engenheiro, né? Um engenheiro muito famoso no ramo aí da medicina ocupacional, da saúde e segurança do trabalho, onde ele estudou aí mais de 2.000 acidentes de trabalho em mais de 200 empresas diferentes. E ele fez um levantamento, né? Onde ele mostra pra gente essa pirâmide. O que a gente pode analisar em relação a essa pirâmide, né? Então, a gente tem lá, a cada uma lesão grave ou morte, a gente tem 10 lesões leves, 30 danos materiais e 600 incidentes. Ou seja, para a gente eliminar aí as lesões mais graves, a gente deve eliminar, evitar, combater os acidentes menores e os incidentes, né? Então, se eu combater ali desde o princípio, né, desde o incidente, eu vou ter menor chance de uma lesão grave, né? Quanto menos incidentes, menor chance de acidentes graves eu vou ter. Então, a gente tem aqui os acidentes de trabalho fora da empresa. Então, a gente tem, por exemplo, o acidente de trajeto, né? O que é esse acidente de trajeto? É o acidente quando ocorre no percurso aí da sua casa para o seu trabalho e do trabalho para a sua casa. A gente tem também na execução dos serviços por ordem da empresa, né? Então, vamos supor que a sua empresa
pediu para você fazer um serviço externo, uma atividade externa, e você sofreu um acidente. Então, é classificado também como um acidente de trabalho. E a gente tem também em viagens a serviço da empresa, né? Então, a sua empresa mandou você viajar para outra cidade, para outro estado, para outro país, e você sofreu um acidente fora. Também é classificado como acidente de trabalho, tá? Então, não existe acidente só dentro da empresa. Existem acidentes também que são classificados, porém, fora da sua empresa. Aqui eu trouxe para vocês 2 medidas provisórias bem importantes que tratam um pouquinho dessa questão do acidente de trajeto, tá? A gente tem primeiro a medida provisória 905 de novembro de 2019, né? Essa medida provisória, ela retirou o enquadramento de acidente de trajeto como acidente de trabalho. E aí, as empresas não precisavam mais emitir a CAT, né, comunicado de acidente de trabalho, e os empregados perdiam o direito do auxílio doença acidentário e perdia também a estabilidade de 12 meses. Então, quando tivesse algum tipo de acidente com afastamento maior que 15 dias, o empregado deveria encaminhar, né, deveria ser encaminhado para a Previdência Social, a qual, por perícia, determinaria aí o tempo de afastamento desse funcionário, né, e o período que ele iria receber o auxílio-doença, a partir do 16º dia de afastamento, e não o auxílio-doença acidentário, né? Então, essa medida provisória 905, ela retirou o acidente de trajeto como acidente de trabalho, né? Desclassificou esse enquadramento. Porém, atualmente, né, a gente teve aí essa medida provisória 955 de 2020, né? Ela foi feita no dia 20/4 de 2020, né? Dia 20 de abril, onde ela revoga a MP 905, tá? E aí o acidente de trajeto volta a ser equiparado a acidente de trabalho. Então aí os empregadores são obrigados aí a emitir a CAT, né? E garantir também a estabilidade desse empregado acidentado, caso ele ficasse mais de 15 dias afastados, tá? Então, primeiro tinha sido retirado, depois voltou a equiparar o acidente de trajeto como acidente de trabalho, ok? Existem outros tipos de acidentes que são considerados acidentes de trabalho, né? Então, a gente tem ato de agressão, sabotagem ou terrorismo, né? Se acontecer ali dentro da sua empresa, ele é classificado como acidente de trabalho. A gente tem ofensa física intencional, atos de imprudência, negligência ou imperícia, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos, e doenças provenientes de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, tá? Então, também são classificados como acidentes de trabalho. Então, resumindo, né, a gente tem aí alguns tipos específicos, bem característicos de acidente de trabalho. Então, a gente tem um acidente típico, né, que é qualquer tipo de acidente que ocorre ali no desenvolvimento da sua tarefa, no seu trabalho, dentro da sua empresa ou a serviço da sua empresa. A gente tem o de trajeto, né, que é no percurso da sua casa até a sua residência, da sua residência até o seu trabalho. E as doenças ocupacionais, né? As doenças ocupacionais, elas também são classificadas como acidente de trabalho. Então, o que é uma doença ocupacional? Então, as doenças ocupacionais são aquelas causadas pelo tipo de trabalho, pelo tipo de atividade que o trabalhador vai desenvolver ou pela condição do ambiente de trabalho, né? Então, se um trabalhador está trabalhando e de repente ele desenvolve ali um problema pulmonar, um problema respiratório na sua empresa, então é classificado como uma doença ocupacional. Ou de repente ele tem alguma lesão de alguma articulação, alguma lesão muscular, também é classificado como uma doença ocupacional, né? Uma alergia, uma dermatite, né? Uma alergia de pele causada por algum agente químico, então também é classificado como uma doença ocupacional. E aí a gente tem algumas diferenças, né? A gente tem a doença profissional e a gente tem também a doença do trabalho. Então a gente vai ver quais são essas diferenças. Então, o que é doença profissional? A doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. Então, ela é atrelada àquela atividade que aquele trabalhador está desenvolvendo, né? Ela é peculiar a determinada atividade.
Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, os trabalhadores que trabalham nas carvoarias. Então, eles manipulam aí o carvão, né, e acabam aí, caso não tenha a proteção adequada, inalando esse pó de carvão. Esse pó de carvão, ele vai sendo depositado nos pulmões, e aí ele pode vir a desenvolver a pneumoconiose dos carvoeiros, ou então a doença do pulmão negro, tá? Então, é uma atividade profissional que pode causar alguns prejuízos para esse trabalhador. E uma dessas doenças é essa do pulmão negro, tá? Então, é uma doença profissional. É uma doença que tem relação direta com aquela atividade, tá? Então, a própria atividade por si só, ela já basta para comprovar o nexo de causa, tá? Essa relação de causa e de efeito entre o trabalho e a doença, ok? E aí, a gente tem essa relação de doenças lá no Decreto 2172, de 97, no seu anexo 2, que traz aí muitas doenças e a relação dessas doenças com as atividades profissionais, tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha nesse decreto para vocês darem uma olhada nessas doenças, ok? E a gente tem também a doença do trabalho. Então, qual que é a doença do trabalho? É aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, tá? Então, são condições do ambiente que desenvolvem uma doença e não atividade especificamente dita, tá? Por exemplo, a gente tem um trabalhador num local que trabalha com muito ruído, né? Exposto a muito ruído, sem a proteção devida. Então, a gente pode ter o quê? A perda auditiva, né? Com o tempo, esse profissional pode perder a audição. Porém, ele precisa, né, comprovar essa relação de causa e efeito entre o trabalho e a doença, né? Precisa comprovar esse nexo de causa. E a gente tem algumas doenças que não são classificadas como doença do trabalho, né? Por exemplo, doenças degenerativas como a diabetes. Não é considerado como doença do trabalho. Doenças inerentes ao grupo etário, né? Então, doenças que aparecem comumente aí com o avanço da idade. Por exemplo, o reumatismo também não é classificado como doença do trabalho. A miopia, né? A que não produz incapacidade laborativa. Então, a gente também tem essa classificação como não é doença do trabalho. E as doenças endêmicas, né? Adquiridas aí por um habitante de uma certa região, onde está desenvolvendo uma certa doença. E aí, a gente tem como exemplo a malária, né? Então, essa doença é resultante ali daquela exposição daquela região, né? Então, se for uma doença endêmica, né, característica de uma determinada região do país, não é considerada a doença do trabalho, tá? Exceto se for comprovado de que é resultante da exposição ou contato direto pela natureza do trabalho, tá? Aí sim ela seria classificada como doença do trabalho. Então, existem aí alguns itens que não são enquadrados como doença do trabalho. E aí, voltando aí aos acidentes, né? Então, coloquei essa frase aqui para vocês. Os acidentes não são obras do acaso, tem causas que devem ser identificadas, analisadas e eliminadas, né? Então, o acidente de trabalho, ele não acontece por acaso. Sempre tem um porquê, sempre tem um motivo por trás, né? E a gente sempre tem sinais de que algo de errado, algo muito pior pode vir a acontecer. Então, os acidentes de trabalho, eles são multifatoriais, né? E muitas vezes, o acidente de trabalho, ele acontece por causa de desvios. O que são os desvios? Então, é todo procedimento fora do padrão de segurança, o qual pode provocar um acidente ou um incidente, né? Então, eu tenho lá um padrão de segurança na minha empresa. Ah, você precisa usar o EPI no setor X. E você vai lá e não utiliza o EPI, você tem uma lesão, né? Então, é um desvio do padrão, um desvio aí das questões de segurança, tá? Então, é um procedimento, uma ação fora do padrão de segurança, o qual pode provocar alguma consequência, né? Um acidente ou um incidente. Aqui nós temos um exemplo de desvio, né? Nessa figura, então a gente vê um trabalhador descendo as escadas, né? Com uma mangueira nos ombros, e aí isso é considerado errado, né? Porque ele tá sem apoio, ele pode escorregar, ele pode cair, pode sofrer um acidente.
Então, o correto seria ele descer essas escadas utilizando o corrimão, né? Então, ele teve um desvio de conduta. Aqui um outro tipo de desvio, né? A gente vê um trabalhador trabalhando agachado, né? Junto ali a uma tubulação, né? E ele pode se machucar. Então, ele teve um desvio, né? Desvio ali do padrão de segurança. Então, o ideal seria isolar aquela área, aquela tubulação, identificar que ali não pode chegar perto, né? E aí sim executar a sua atividade de uma forma segura. Aqui um outro tipo de desvio. Então, a gente tem um trabalhador ali apoiando ali essas tábuas, né? Com o seu pé abaixo delas, né? E aí ele poderia sofrer algum corte, alguma perfuração, algum acidente, alguma lesão nos pés. Então, o ideal seria ele afastar e não colocar o seu pé abaixo dessas tábuas. Muito bem, então aqui a gente tem alguns fatores que provocam acidentes, né? Então, a gente tem a negligência, a imprudência e imperícia, né? O que é a imprudência? É a atuação de maneira precipitada, insensata, impulsiva e irrefletida, né? Então, o que são essas imprudências? São praticar ações sem precaução, né? Sem as precauções necessárias. Por exemplo, né? Dirigir e digitar no celular, ficar lá no WhatsApp na direção, é uma imprudência. Ir pra balada, beber todas e dirigir, é uma imprudência, tá? Ultrapassar o veículo pelo acostamento, também é uma imprudência, né? Não utilizar o EPI a que foi solicitado, a que foi destinado, conforme a orientação do técnico de segurança, uma imprudência, tá? Então, são ações aí sem pensar, ações insensatas e impulsivas. A negligência. Falta de atenção ou cuidado, desleixo, falta ou demora no prevenir ou impedir um dano, né? Então, falta de atenção, falta de cuidado, deixar de fazer algo que deveria ser feito. Então, a gente tem como exemplo ali, até eu coloquei a foto para vocês, né, de uma negligência médica, né, onde a pessoa passou por uma cirurgia e esqueceram uma tesoura cirúrgica dentro do cidadão. Então, uma negligência médica. E a imperícia, que é a falta de habilidade ou experiência, né? Falta de conhecimento ao executar alguma coisa, né? No exercício de determinada função, profissão, enfim. Então, a imperícia é praticar um ato sem ter conhecimento desse ato, tá? Então, alguém pede para você fazer uma atividade a qual você não foi treinado, você não foi orientado, só que você precisa fazer porque o seu colega faltou e você vai substituí-lo. Então, uma imperícia, né? Você não foi ali adequadamente treinado para aquela atividade, você não tem a habilidade para aquela atividade e você vai executar, tá? Então, cometeu um ato de imperícia. Aqui a gente tem algumas imagens, algumas figuras aí de fatores que provocam acidentes, né? Imagens comuns aí de a gente ver no nosso dia a dia como técnico de segurança do trabalho, né? Então, na primeira imagem a gente tem lá um andaime apoiado numa empilhadeira, né? Na segunda foto, um trabalhador trabalhando ali numa região com gás inflamável e fumando, né? E na terceira foto, um trabalhador fazendo ali uma atividade na parte externa de uma casa, de um prédio, e sendo apoiado ali pelo seu colega com uma corda amarrada na cintura. Aqui mais algumas imagens, né, de fatores que provocam acidentes. Então, na primeira imagem lá, o trabalhador fazendo ali um reparo na rede elétrica, né, com a escada ali mal apoiada. A segunda ali, né, o cidadão fazendo uma atividade, sendo segurado pelos seus colegas, né, pelas suas pernas. E a terceira foto também, mais uma vez aí a empilhadeira, elevando aí o cidadão para executar a sua atividade. Outros fatores que provocam acidentes, então, querendo ou não, a gente muitas vezes vê essas cenas, né, EPIs improvisados, né, então balde, jornal, espuma, saco plástico, né, então o trabalhador sempre dá o seu jeitinho aí
mas infelizmente pode acontecer alguns acidentes em relação a isso. Mais algumas fotos, né, de imperícias, imprudências, negligências. Então a gente tem alguns trabalhadores em situações de risco. Agora a gente vai para as modalidades de culpa, tá? Então a gente tem 2 tipos de modalidade de culpa, né? O crime culposo e o crime doloso. Então o que é o culposo? Praticado sem intenção. O agente não quer nem assume o resultado. Então o culposo é uma ação involuntária, né? Eu não queria fazer, mas fiz, porém tem um dano. Aí, como exemplo, a gente tem na figura, né, alguém que atropelou uma pessoa que estava atravessando a rua. Nesse caso, você não queria ter atropelado, porém atropelou e a pessoa acabou se machucando de repente, tá? E o crime doloso, praticado com intenção. O agente quer ou assume o resultado, né? Então, tem lá na figura um cidadão que queria ali enforcar o outro, né? Então, ele teve ali a intenção de, né? Então, a ação foi voluntária, foi intencional. Então, essa é a diferença aí do culposo e do doloso. E nós temos também as responsabilidades penais, né? Então, a gente tem, por exemplo, um homicídio culposo, né? Ação involuntária. Por exemplo, de um acidente de trabalho. Então, se a empresa tem lá uma conduta omissiva, né? Então, vai contribuir ali para um acidente de trabalho, né? Ela, por exemplo, deixou de fazer algo que deveria ter feito, deixou de entregar o seu EPI para o funcionário, né? Falta de fornecimento de equipamento de proteção individual e fiscalização do seu uso obrigatório. Evento danoso, perfeitamente previsível na atividade. Então, a empresa sabia que aquilo iria prejudicar o trabalhador e mesmo assim permitiu que ele trabalhasse naquela condição. Nesses casos, ele é homicídio culposo, porém, a culpa é caracterizada e a empresa é condenada, tá? A condenação é mantida nessas situações. Agora nós vamos falar sobre elementos que desencadeiam acidentes. Então, existem diversos elementos que vão desencadear acidentes de trabalho, né? O primeiro deles são as próprias pessoas, né? Então, as pessoas cometem os desvios, né? Saem ali do padrão de segurança e acabam se acidentando. Então, aí, elas podem ter sérias consequências, podem sofrer um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, de repente até a morte, né? Então, as pessoas são culpadas às vezes pelos acidentes de trabalho. A gente também tem as máquinas, equipamentos, materiais, ferramentas, né? Então, por exemplo, máquinas, ferramentas, equipamentos defeituosos, máquinas, equipamentos sem proteção, né? Um esmeril, uma lixadeira, uma serra de bancada, né? Sem a devida proteção, pode levar a lesões sérias a esse trabalhador. E a gente tem também o próprio ambiente de trabalho, né? Então, um armazenamento inadequado, um arranjo físico inadequado, condições ambientais inseguras, né? Muito ruído, uma iluminação ruim, uma temperatura inadequada, também são elementos aí que podem desencadear acidentes de trabalho, tá? E quem perde com acidente de trabalho, né? Muitas pessoas perdem com acidente de trabalho, né? Principalmente o próprio trabalhador e a família dele, né? Então, no trabalhador, ele tem o sofrimento físico da própria lesão que ele sofreu, né? De repente até a morte, e tem também os impactos mentais, os impactos psicológicos que são negativos na vida dessa pessoa, né? Ele vai ter uma redução de salário, ele vai ser afastado do trabalho, né? Ele vai ficar desamparado, vai ficar com o emocional afetado. Então, o trabalhador, ele é o maior afetado, né? Devido a essa incapacitação, que pode ser temporária ou permanente, né? De realizar suas atividades, e a família também é impactada. E ela precisa se readequar àquela nova situação, né? Readequar o orçamento, né? Devido aos gastos, às vezes arcar com o próprio tratamento, né? Desse trabalhador. Enfim, o trabalhador aí, ele é o maior prejudicado nessa situação. Porém, não é o único, né? A empresa também perde muito com o acidente de trabalho. Então, a empresa, ela precisa arcar, né,
pagamento salarial desses acidentados, né, durante os primeiros 15 dias, né, precisa arcar ali com os custos desses tratamentos, né, devido ao pagamento dos benefícios previdenciários obrigatórios, aumento das taxas, impostos. Tudo isso custa para a empresa, né, reposição do trabalhador, hora extras, danos aos produtos, às máquinas, aos equipamentos, indenizações. Além de que ela também pode responder civil e criminalmente aí pelas lesões desse funcionário, né? E aí ela pode responder aí como pessoa física ou jurídica, né, nos casos de negligência, imperícia ou imprudência, tá? Então ela tem ali, né, o pagamento de tudo isso, né, pagamento salarial desses acidentados, os reflexos negativos no próprio ambiente de trabalho onde aconteceu aquele acidente, né? Então, vamos supor que você está trabalhando ali numa linha de produção e de repente uma máquina está em mau funcionamento, e aí você vai tentar arrumar aquela máquina para você não perder a produção, e aí você coloca o seu braço ali e ela acaba amputando o seu braço, né? Imagina a situação, o reflexo negativo que vai ter naquele setor, nos seus colegas de trabalho, né? Eles vendo aquela situação do colega que perdeu o braço, né? Então vai ter um impacto bem sério ali na produtividade, né? Danos ou paralisação nos equipamentos, nas máquinas, que podem ali estar sendo usadas para aquele trabalhador, né, que foi vítima. Então, pode afetar todo o processo produtivo como um todo, né? Então, tem aí uma série de consequências para a empresa também em relação ao acidente de trabalho. Então, o trabalhador vai perder, o empregador vai perder e o governo também vai perder, né? Mas por que o governo, né? Então, devido a essa redução dessa população economicamente ativa, a redução do recolhimento de impostos e o aumento dos benefícios pagos pela Previdência Social, né? Então, os acidentes de trabalho também acabam afetando o governo de uma forma ou de outra. E para atenuar, reduzir ou eliminar esses riscos de acidente de trabalho, o técnico de segurança é quem deve sugerir essas medidas preventivas, né? Nós somos os responsáveis por essas sugestões de melhoria, né? Então, nós somos os responsáveis por identificar esses riscos, avaliar esses riscos, analisar esses riscos, propor melhorias para evitar que essas perdas ocorram, né? E esse investimento nessas ações preventivas é a melhor opção para a empresa, né? Para evitar esses custos, né? De afastamento, de processos trabalhistas, de autuações e até mesmo morte de funcionários, né? Então, o técnico de segurança do trabalho tem um papel fundamental aí na prevenção de incidentes e de acidentes. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Um grande abraço e até a próxima aula.